Graça e paz. Que bom poder estar de volta à casa do Senhor e que bom encontrar pessoas tão especiais aqui conosco essa noite. Quantos esposos que estavam ontem no encontro lá, promovido pelo Ministério da Família, estão aqui conosco. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tem uma pessoa aqui muito especial que está aqui essa noite, que eu tenho ela no meu coração, que eu amo demais essa pessoa. É a avó do nosso irmão Richard. A Maria está ali. Um beijo para a senhora, minha irmã. Que Deus te abençoe. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. No capítulo 14. Queria que você abrisse em Lucas 14, versículo 15. Quantos já encontraram, dizem amém? Amém. Vê só, diga uma dúvida minha, por favor. Em cima do versículo 15, existe um título na sua Bíblia? Na minha Bíblia diz assim, a parábola da grande ceia. Tem isso na sua também? Que bom, a gente está com a mesma Bíblia, né? Deixa eu dizer uma coisa a você. Quando a Bíblia foi traduzida para o nosso idioma, e as editoras que publicam as Bíblias, elas colocam títulos em cima de alguns textos para facilitar o nosso entendimento. No original, nos escritos originais, não existe essa divisão. Está lá o texto, vem continuado. Aí, para facilitar o nosso entendimento, os editores eles colocam esses títulos. A história ela não começa a partir do versículo 15. Eu quero que você acompanhe comigo e vamos juntos ler a partir do verso 13. Leia comigo o verso 13. Diz assim: pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com o que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Aí o versículo 15. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Mais tarde o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. E que Deus aplique a sua palavra lida nos nossos corações.
Amém, queridos? Queridos, não valia a pena, não seria um domingo perdido se você saísse de casa para vir para a igreja, viesse para cá, cantasse louvores, tudo, e terminasse o culto, fosse para casa e Deus não falasse ao teu coração. Deus quer falar essa noite ao teu coração. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento por alguns segundos e repetisse uma oração comigo bem rapidinho. Se você quiser que Deus fale com você. Mas se não quiser, fica à vontade também, irmão. Fica o olho aberto aí, olha para o lado, mexe no celular, faz o que quiser. Mas se você quiser que Deus fale com você, feche os olhos agora e diz assim: Senhor, fala ao meu coração essa noite, pois eu preciso ouvir a tua voz. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Queridos, no final do ano, em novembro de 2022, eu fiz uma viagem com Yasmin. A gente foi para o Rio de Janeiro. E chegou lá, a gente foi para o jogo do Flamengo. Quem me conhece mais próximo sabe que eu não morro de amores pelo Flamengo. Né? Mas eu fui para o jogo do Flamengo. Yasmin tinha um sonho de ir, eu fui com ela para o jogo do Flamengo. E terminou o jogo do Flamengo, o Flamengo perdeu. Tinha umas 50 mil pessoas no Maracanã. Eu pensei, só eu estou feliz. Desculpa, filha, mas... E saí de lá, perdeu o Flamengo. Daqui a pouco, aquela multidão, eles terminaram o jogo, perderam e saíram cantando. Algumas músicas, inclusive o hino do Flamengo. E eu parei e fiquei assim, ó, para ir. E um dos trechos do hino do Flamengo diz assim: eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. E eu fico olhando aquelas pessoas cantando isso, e isso representa a verdade para eles mesmos. Se por um motivo acabasse o Flamengo no mundo, aquelas pessoas teriam um desgosto profundo, porque aquela instituição, aquele clube, aquilo que elas tanto amam, se acabasse, eles teriam um desgosto profundo. Eles cantam isso do fundo do coração, sentindo aquilo mesmo. Se acabasse o Flamengo no mundo, eu teria um desgosto profundo. E eu fiquei parando e pensando sobre isso, analisando, e algumas semanas eu fui pensando sobre isso. O que seria na nossa vida que, se acabasse ou se faltasse, nos traria um desgosto profundo? Eu já vi pessoas em ter um desgosto profundo porque perderam o emprego. Eu já vi pessoas que eram tão dedicadas, tão entregues, tão apaixonadas pela empresa que trabalhava. Eu trabalhava com uma pessoa que ela não tinha uma única amizade fora do ciclo profissional. Uma não tinha. E quando a empresa fechou as portas, quebrou, deu um problema, ela entrou numa depressão profunda, porque faltou aquele emprego no mundo e ela passou a sentir um desgosto profundo. E eu fiquei imaginando o que me faria sentir um desgosto profundo se acabasse no mundo. Se o pastor endoidasse. Se o pastor pirasse, de repente enlouquecesse, dissesse: olha, acabou, não tem mais escola dominical. Isso geraria para você um desgosto profundo, porque acabou a EBD no mundo. Você ficaria triste com isso, sim ou não? Não, não responda não, porque você vai mentir. Alguns vão mentir, não responda para mim não. Se o pastor piorasse da loucura dele e dissesse: acabou semana, não tem mais semana de oração, você teria um desgosto profundo porque acabou a semana de oração? Eu dizia: que bom, chegar em casa eu vou dormir toda noite. E se acabasse nossa igreja? Alguns anos atrás, os irmãos lembram, eu me lembro uma quarta-feira que eu cheguei aqui, quando cheguei no culto, o pastor chegou para mim e disse: hoje é o último culto com todo mundo junto. Porque a partir de amanhã, o decreto diz que não pode juntar ninguém na igreja mais por causa da Covid. Eu estava sentado lá atrás, onde eu sempre, às vezes fico ali, e aquilo me deu um medo, um pavor, uma tristeza. E no próximo culto, estava só o pessoal do louvor, a gente aqui na frente e todo mundo em casa assistindo, porque a igreja fechou. E para alguns deu um desgosto profundo, porque faltou estar presente em nossa igreja no mundo.
Para alguns foi tão bom. Para alguns foi tão bom. Não precisava mais vir para a igreja. Ninguém ia cobrar mais. O que, se faltasse no mundo, você sentiria? Se a gente não pudesse mais se reunir, você sentiria a falta da igreja no mundo? Irmãos, a gente sentiu na pele esse desgosto profundo. Eu queria perguntar a você que está me assistindo, não é você que não é crente, não, você que não é da igreja, não, você que é da igreja, que está me assistindo o culto em casa agora. Você está assistindo em casa porque você não pôde estar aqui, ou foi uma opção sua de estar em casa hoje? Você até podia estar conosco aqui. A irmã Lourdes falou hoje pela manhã, como é diferente, né, irmã? De acompanhar o culto em casa. Em casa o celular toca, você está assistindo até o culto até no celular. Mas se chegar uma mensagem no WhatsApp, você vai olhar. Olha, Zezinho, viajou Zezinho. Outra coisa. Ou qualquer coisa distrai a sua mente. Aí você assiste de casa porque você não pode estar aqui, ou porque você não quer estar aqui. Engraçado que Deus deu a condição de você ter um celular bom, uma televisão boa para assistir, pagar a internet, para ter internet em casa, e em retribuição você prefere ficar em casa do que servir ao Senhor. Deixa eu voltar para o texto, para a gente entender mais um pouquinho. A história começa com Jesus aceitando um convite de jantar para ir jantar na casa de um fariseu. Jesus vai comer na casa de um fariseu. Pessoal reunido, fariseus reunidos, mestres das leis, pessoas muito entendidas, pessoas religiosas, pessoas metidas santas. E quando Jesus chega lá, chega um homem doente. E é um sábado. E todo mundo vai para Jesus. Será que esse homem vai curar? Não pode curar desse sábado. Ele sabe que não pode curar. Jesus cura aquele homem no sábado. Aí se vira para os fariseus e diz assim, se um filho de vocês tivesse doente, você deixava ele morrer ou curava no sábado? E tudinho fica caladinho os fariseus. Ele continua conversando e dizendo, quando você der um jantar, ou quando você for convidado para um jantar, não queira aparecer não, querer sentar nos primeiros lugares não. Mantenha a humildade, fique no seu cantinho lá. Vai lá para trás. Porque se você se mete a sentar na frente, aí chega um convidado mais importante que você, o dono da casa vai dizer, ó, dá licença aí, porque tem um cara mais importante que tu. Vai para trás. Vê que vergonha você vai passar. Fica lá atrás. Porque pode ser que o dono da casa diga, vem mais para frente, você vai ser honrado, é melhor. E quando você der um jantar em casa, não dê esperando que quem você convidou vai convidar você no próximo, não. Faça isso sem esperar em troca, porque a sua recompensa vem do céu. E quando Jesus está explicando essas coisas, aí Jesus diz assim, ó, bem-aventurado vai ser você quando der um jantar, uma comida em casa, e convidar alguém que não tem o que te retribuir, tua recompensa vem do céu. Bem-aventurado vai você por isso. Aí um dos que estão à mesa com Jesus olha para ele e diz assim, bem-aventurado. Eu acho que bem-aventurado vai ser quem comer pão lá no céu com Jesus. Que privilégio vai ter aqueles que vão comer pão no céu com Jesus. Aí Jesus olha para ele e diz assim, você acredita que muita gente é convidada para viver isso e não vão querer? Você acredita que as pessoas vão dar as mais diversas desculpas para não querer ir morar no céu comigo e comer na mesa comigo? Você acredita nisso? Aí começa dizendo, um certo homem, aí é o texto que nós lemos, ele diz, um certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. E quando estava tudo pronto, mandou chamar aqueles que ele tinha convidado para virem. Aí começou-se as desculpas esfarrapadas. O primeiro diz, ó, me desculpe, talvez a tua versão esteja assim, haja-me por excusado, ou me desculpe, eu não vou. Por quê? Porque eu comprei um campo,
uma propriedade, e eu vou experimentar, eu vou ver o meu campo que eu comprei. Então, eu peço que me desculpe, porque eu não vou. Deixa eu dizer uma coisa. Naquele tempo, quando alguém comprava um campo, ou queria comprar um campo, a negociação durava em torno de 1 ano. Porque eu vou experimentar o campo, se eu compro ou não, se eu fecho o negócio ou não, eu vou experimentar o campo. Eu vou esperar as 4 estações do ano, porque eu quero ver como esse campo reage no verão, no sol quente. Eu vou ver como ele reage às chuvas. Eu vou ver como ele reage a toda a situação. E depois de negociarem e analisarem e esperarem 1 ano, fecharia o negócio ou não. Então, se eu comprei um campo, eu já conheço o campo, eu já experimentei o campo. E Jesus usou isso de propósito para dizer que essa desculpa é esfarrapada e não convence Jesus. O primeiro que disse eu comprei um campo não convence Jesus. Da mesma forma, quem comprava gado não chegava na cega e comprava as juntas de boi. Ele experimentava, passava um tempo, via se estava bem cuidado, bem tratado, se valia a pena, e experimentava por um bom tempo para depois fechar negócio. Mas o segundo usou a mesma estratégia e desculpa do primeiro. Disse, eu comprei 5 juntas de boi e vou experimentar. Observe uma coisa. Quem provê e quem dá condição da pessoa conquistar as coisas é a mesma pessoa que é rejeitada. O Jesus que nos abençoa e nos faz prosperar, e nos faz crescer, e nos faz trabalhar, ter saúde para conquistar, é o mesmo que depois que nós conquistamos tudo, nós o desprezamos. Ontem o pastor, na sua breve reflexão no encontro com os casais, ele disse, eu duvido que algum dos casados hoje tenha menos do que quando começou o seu relacionamento, o seu casamento. Todos nós somos abençoados e hoje temos mais do que tínhamos no começo. Não é verdade? Aí esse que provê é o mesmo que é rejeitado por nós. E o terceiro diz assim, eu casei, não posso ir. O casamento não era marcado do dia para a noite. Como o convite para a ceia não era feito do dia para a noite. O convite era feito há bastante tempo, como o casamento é marcado também há bastante tempo. Mas o camarada disse, eu não vou porque eu me casei. Ou seja, existe um convite para mim, para eu sentir e viver aquilo que o camarada no começo disse, bem-aventurado quem comer pão no céu. Mas eu vou criar desculpas para não ir. E quantos criam desculpas para não ir? Agora o terceiro diz, eu me casei. Me desculpa, mas me casei, vou não. Você sabe quantas pessoas vão deixar de ir para o céu por causa de relacionamento? Porque está servindo a Jesus. Aparece alguém na sua vida, essa pessoa enlouquece e deixa Jesus para um relacionamento. E termina indo para o inferno. Porque rejeitou o convite de Jesus. Isso às vezes é amizades. As pessoas estão na igreja, aí conhecem uma menina, aí conhecem um novo grupo de amigos, aí faz sua cabeça de um jeito que ela abandona Cristo por causa de relacionamentos. E perde a salvação por causa de amizades e relacionamentos. E mesmo a pessoa dizendo, Senhor, eu me casei, me desculpa, mas eu não quero não. Nem isso convence Jesus. O texto vai continuar dizendo que o dono da ceia fica muito indignado com tudo isso.
Deixa eu dizer uma coisa a você. Historicamente, era vergonhoso, era uma desonra para um líder, um chefe de casa, uma pessoa de posse, que vai dar um banquete ou uma festa na sua casa e vai sobrar muita comida. Era vergonhoso para ele, ele passava uma vergonha. Por que sobrou tanta comida? Porque esse homem deve não prestar. Esse camarada é muito ruim. Essa pessoa é uma péssima companhia, porque fez uma festa, um banquete, chamou o povo e o povo não quer estar perto dele. Essa pessoa não presta. Vê quanta comida sobrou. Por que não foram comer? Porque essa pessoa não presta. E aquele que nos chama para comer pão no céu, essa pessoa presta sim. É Jesus, o nosso Salvador. Ele presta sim. Ele é o melhor que nós podemos encontrar. Ele fica irado, diz o texto. O dono do banquete fica irado. Chama seu servo e diz, olha, você vá pela rua, você encontre aleijado, cego, eu quero a minha casa cheia. Convide a todos e traga a todos para cá. E vai buscar, e traz gente, chega gente, cheio de problema, defeito, tudo ele quer perto dele. Aí o servo diz, Senhor, eu fiz como o Senhor mandou, mas ainda vai sobrar muita coisa. Ainda tem muito lugar. Ele diz, vá lá. Obrigue alguns a entrar. Obrigue alguns a entrar. E isso me chama muita atenção. E eu fico pensando assim, ó. Ô Senhor, vai ter alguns que vai vir para a tua ceia, que vai ser na marra mesmo, que vai passar por... diga alguns que vai ter que vir aqui, obrigado mesmo. Que tem gente que se não passar por dificuldade, nem sabe que Deus existe. Tem gente que só no momento de sofrimento clama, meu Deus, mas quando tudo está bom, é só desculpa esfarrapada para Deus. Tem uma pessoa da Bíblia, conta de uma pessoa que foi quase que obrigada a entrar. Existe uma história lá em Lucas 16, do rico e Lázaro. Eu tinha, acho que uns 15 anos de idade, quando eu fui participar, não é aquela época de Edilson não, que está na escola dominical hoje, pelo amor de Deus. Viu? Edilson aqui quer meu filme, Edilson. Aí eu fui para um congresso de adolescentes, ó. O pessoal de Bate Prazer fez, aí, vai, Saulo, vai. E eu confesso aos irmãos qual foi o objetivo que eu fui. Eu sabia que ia ter muita menina lá. Aí quando eu cheguei lá, e tinha mesmo, estava muito bom. Aí, num dos momentos, assim, vai ter explicações sobre algumas situações, sobre espiritismo e sobre outra crença. Aí eu disse, eu quero do espiritismo. Aí fui para lá com o pessoal, tinha um pessoal já envolvido lá no negócio lá. Aí eu vou para lá, para esse pessoal de cá. E eu escutei uma mensagem sobre um estudo sobre Lázaro e o rico, e desde esse dia, essa história sempre fica na minha mente. Parábola ou realidade? Parábola ou realidade? Aí eu volto para você. Abra sua Bíblia aí rapidinho, em Lucas 16, o versículo 19. Em cima do versículo 19, tem algum título na sua Bíblia, sim ou não? Como é que está escrito na sua Bíblia? Como é? Em algumas Bíblias e algumas versões, assim, a parábola do rico e Lázaro. Aí eu volto a dizer aquilo do começo. Esses títulos não estão no escrito. Mas vê quanta diferença tem nessa história para as demais parábolas de Jesus. Essa parábola começa dizendo assim, ó, havia do verbo haver um homem rico.
que se vestia esplendidamente. Na parábola que a gente leu, a da ceia, ela começa dizendo assim, no versículo 16, certo homem, do filho pródigo, diz assim, certo homem tinha 2 filhos, mas na do Lázaro, ele diz, havia certo homem, é um indício de que isso é uma história real. Outro ponto, nenhuma parábola de Jesus cita nomes. Havia certo homem que tinha 2 filhos, o mais velho, o mais novo, tal, pediu, saiu, voltou, depois voltou. Não, as parábolas não citam nome. Nessa história, o título já é o rico e Lázaro, tem nome. Aí você pode perguntar, ô Saulo, e por que não diz o nome do rico? E eu lhe respondo com Salmo 9, versículo 5. O nome dos ímpios não existirão na eternidade, na glória, no céu. É o que a Bíblia diz. Quando nós oramos por alguém que aceita Jesus, quando nós perguntamos se alguém quer entregar a sua vida a Jesus, o Salvador, quando alguém entrega a sua vida a Jesus, o nosso clamor, a nossa oração por sua vida é que Deus escreva o seu nome no livro da vida, para que o seu nome conste no céu. Porque o nome do ímpio não vai constar na eternidade. Por isso que diz o rico, sem nome, e Lázaro. O texto diz que o rico se vestia bem, dava constantes banquetes em sua casa, e o mendigo vivia na porta dele, onde os cachorros, que eram seus amigos, que lambiam suas feridas. E ele comia o lixo desse homem, e esse homem nunca se importou com ele. Aquele Lázaro é o tipo de pessoa que quase que foi obrigado a, no momento de sofrimento, do fim da vida, no momento de pior situação, dizer, Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, me ajuda. E diz o texto que ambos morreram. E quando o rico estava sendo atormentado no inferno, diz a palavra de Deus que ele levanta os olhos e vê Abraão e vê Lázaro com ele. Ele diz, pai Abraão, pede para Lázaro tocar o dedo na água e tocar na minha língua. É certo que você quer isso? Você quer que o mendigo que vem à sua porta toque o dedo da sua língua? Ele agora não está mais como um mendigo, não. Ele está salvo, morando no céu. Aí disse, não dá não. Para passar daqui para lá, não dá para passar não, Abraão diz. Quem está aqui é quem quis comer o banquete. É quem quis ceiar com o Senhor. E quem está aí em sofrimento é quem teve muitas oportunidades e não quis. É quem usou de desculpas esfarrapadas a vida toda. Ah, eu tenho outras coisas a fazer. Eu tenho outras coisas a resolver. Eu tenho relacionamentos mais importantes. Eu não me importo se vai sobrar muita comida na sua mesa. Eu não me incomodo se o senhor é uma pessoa boa ou não. Os que estão lá com Abraão é os que sabem que Jesus é a melhor opção. Aí ele diz, Abraão, pede para Lázaro ir lá avisar meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Ele estava no inferno, e ali a mente dele estava funcionando perfeitamente. Ele sabia onde estava, sabia por que estava, e sabia que tinha pessoas dele. Lembrava dos irmãos dele, e sabia que se os irmãos dele não mudassem, iam para o mesmo lugar que ele. Aí Abraão diz, eles têm Moisés e tem os profetas. Ele tem a lei e tem os profetas. Ele já tem a palavra de Deus com eles. E você também tem a palavra de Deus com você. Ele recebeu os males dele em vida. E você só o bem. Agora, o jogo virou. Agora, não tem mais o que fazer. Agora,
você vai se lembrar eternamente e para sempre no seu sofrimento do que você rejeitou, do que você não quis. O começo da história que a gente leu é um camarada dizendo assim, ó, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. A gente vai ver um Jesus irado, porque depois de tudo que ele fez, a pessoa não quer comer o pão na mesa com o Senhor. A pessoa não quer aceitar Jesus como seu Salvador. Se nós perguntássemos a cada pessoa, quem é Jesus para você? É o meu rei? É um profeta? É um mestre? É um ensinador? É o maior psicólogo que existe? Existem livros com esse título, Jesus, o maior psicólogo que existe. E eu pensando sobre isso hoje, na escola dominical, o pastor disse assim, ó, que quando Jesus encontrou-se com a mulher samaritana, lembram de hoje de manhã? Quando Jesus se encontrou com a samaritana, ele se senta com ela, olha para ela, melhor posição que ela, e ele ali transforma-se num verdadeiro psicólogo e conversa com ela. Jesus pode ser tudo isso, mas sabe o que Jesus tem que ser na minha, na tua vida? O nosso Salvador. Eu sou pai de família, eu sou o provedor da minha família, mas eu não sou o salvador de minha filha. O salvador dela é Jesus. Você pode ser o dono de sua casa, você pode ser o provedor de sua casa, você pode ser a pessoa que cuida, que protege, você pode ser tudo, mas você não jamais será o salvador da sua família, porque salvador é Jesus Cristo. A gente às vezes, não sou eu que vou ser salvo porque meus méritos, não vou ser salvo porque eu mereço, não vou ser salvo porque eu sou bonzinho, eu vou ser salvo porque eu acredito e aceitei Jesus como meu Salvador. Sabe o que é que condena a pessoa? É que quando se pergunta assim, você quer Jesus como seu Salvador? Eu comprei um campo, comprei juntas de boi, eu me casei e as mais diversas desculpas. Deixa eu ler para você o que diz Isaías 43, 26, diz assim, é o Senhor dizendo para seu povo, desperte-me a memória, entremos juntos em juízo, apresente suas razões para que eu possa lhe justificar. É como se Deus dissesse para mim e para você assim, tudo bem, apresente-me suas razões, para que eu possa lhe justificar. Vamos entrar em juízo junto. Por que é que você não me quer como seu Salvador? Por que é que você não se importa se a comida sobre, se a casa fique vazia, se o seu lugar fique abandonado? Por que você não se importa com isso? É porque você não quer sentar à mesa com o rei. E o convite de Jesus para você essa noite, o seu lugar está guardado, o seu lugar está no céu. Ele garantiu, vou preparar-vos lugar. E quando eu voltar, eu levarei você para morar comigo eternamente nesse lugar. E eu só não vou se eu não quiser. Porque se eu disser, Senhor, eu quero o Senhor como meu Salvador, eu vou me sentar na mesa com Ele. Amém? Quantos aqui já tem Jesus como seu Salvador? Você pode dizer assim, Jesus é o meu Salvador. Você pode dizer isso? Você pode dizer mais alto para o inferno escutar? Jesus é o meu Salvador. Eu não sou o meu Salvador que eu não mereço, não. O pastor não é meu Salvador, não. O meu pai não é meu Salvador, não. O meu Salvador é Jesus. E eu crendo nele e o aceitando como meu Salvador, eu vou ser bem-aventurado porque eu vou comer naquela mesa com ele um dia. E sei que você vai também. Mas aí, nos domingos, na hora do convite, nós pregadores, às vezes insistimos. Alguém quer aceitar Jesus? Alguém quer entregar a sua vida a Jesus? Alguém quer entregar a sua vida a Jesus? E o que vai dizer assim, ó, hoje não. Hoje não. E a gente continua insistindo. Deixa eu revelar uma coisa a vocês. Sabe o que é que eu oro? No momento que alguém está fazendo o convite aqui na frente, alguém quer ter Jesus? Eu vou para o canto ali, eu fico aqui, eu oro.
Eu digo assim, Espírito Santo de Deus, não deixa nessa hora o diabo colocar nada na mente dessa pessoa, não. Eu te clamo, Espírito Santo, deixa que essa pessoa fique livre para decidir. Que ela diga, que ela seja livre para escolher o que ela quer e o que ela não quer. Não deixa o diabo ficar na mente dela, dizendo assim, olha, tem festa da Pitomba, olha, tem isso, tem carnaval, tem forró, tem São João, tem bebedeira, tem amigos. Não deixa, Espírito Santo, não deixa o diabo ficar no juízo da pessoa, não. Deixa essa pessoa limpa. Deixa essa pessoa livre para ela decidir se ela quer ou não sentar na mesa com o rei. Deixa ela livre, Espírito Santo. Repreende a ação do diabo na vida dela. Deixa ela livre. Porque não é o diabo que vai dizer, foi o diabo que botou na minha cabeça. Não, é você, querido, que decide se você quer ou não sentar na mesa do rei. Jesus disse, bem-aventurado aquele que faz isso e espera a recompensa no céu. Aí na hora o homem diz, bem-aventurado deve ser quem vai comer pão no céu. E eu quero essa bem-aventurança para mim. Você quer também para você? Comer pão na mesa um dia com o Senhor Jesus? Imagina uma mesa gigante assim, eu sentado lá, e lá vem Jesus me servir. Dizia assim, aprontasse tanto, né? Quase deixasse Adilson morrer. Tu aprontasse tanto, né? Mas um dia tu me aceitasse como teu Salvador. E eu estou aqui para te servir. Porque você me aceitou como meu Salvador, como teu Salvador. E eu vou dizer, Jesus, eu não sou digno de sentar aqui, não. Eu não mereço, não. Mas como foi bom dizer sim ao Senhor. Como foi bom querer o Senhor como meu Salvador. Onde o Senhor me trouxe, meu Deus. Obrigado, Jesus. E nesse mesmo lugar, Jesus quer levar cada um de nós. E quer ter esse encontro com cada um de nós. E quer dizer assim, filho, eu sei o que você passou. Por você estava condenado. Mas você me aceitou como seu Salvador. E eu fui ao teu encontro para te salvar. E essa noite, Jesus está vindo ao encontro do teu coração para te salvar essa noite.